Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Graças Pai, Gabi. Graças Pai, Douglas. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, Graças Pai, Tony. Paz do Senhor, Gabi, Douglas, irmão Tony. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, A paz, Marcelo. Pai, Marcelo. Graças Pai. Amém. A paz, irmã Maria. Deus abençoe a sua vida, irmã. Paz, irmã Maria. Graças Pai. foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado A paz, Robson, Isabelle, o Yara. foi assim que Deus me fez, então adorarei. A Pai, Robson, Isabelle, Yara, Azar. Tá? Belinha. A paz, Monique, Pai, Monique. Tony. Pai, irmão Cláudio. Graças Pai. A paz, Cláudio. A paz também é a nossa irmã Marlene, Vinícius, Tamires. Deus abençoe vocês. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu começar. Como é que foi o final de semana de vocês? Assim, né? Nossa, que foi abençoado. Creio que de vocês também foram abençoados, né?
quero trazer uma palavra que Deus me deu, né? E eu fiquei meditando. Seria o complemento até mesmo da palavra que foi pregado no culto anterior, né? A palavra de Deus, ela se completa, né? Todos os dias em nossas vidas. Amém? Amém. Para dar início, né, vamos começar com uma oração, né, agradecendo a Deus, né, por tudo. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Muito obrigada, Pai, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai querido, por essa live. Muito obrigada, Pai querido, por esses irmãos que entraram agora, Senhor Jesus, aqueles que irão entrar, aqueles que estão entrando, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer, Pai querido. Venha trazer, Pai, uma palavra abençoada. Precisamos nos alimentar, Pai querido, para não ficar ocos e vazios, Senhor. Vem, Pai, te pedir muita saúde para todos nós, Pai. Que possamos, Pai, fazer a Tua vontade, não o nosso querer, Pai. Que possamos esperar, Pai querido, que o Senhor tem o melhor para nos dar, Pai querido. E sabemos que não é aqui, Pai querido, mas que o Senhor junto conosco, Pai, a gente possa suportar, Pai querido, toda a luta, Senhor Jesus. E toda luta não será em vão, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria estar lendo com os irmãos aqui a passagem que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel 22, do 26 até o 31. Ezequiel 22, do 26 até o 31. 22. Ezequiel 22, do 26 ao 31. Graças e paz, Aline. Graças e paz, Aline. A nossa irmã Rosa também, que Deus abençoe. Graças Amém. Graças e paz, irmã Rosa. Ezequiel 22, do 26 em diante, que diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profana as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os meus príncipes no meio dela são como lobos que arrebentam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor, Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Amém, irmão? Amém. Eu estava examinando esse texto, né? E algo que me chamou muita atenção é que Deus, né, fala dentro do livro de Ezequiel algo que me chamou muita atenção, né? Mas assim, vou dar um nome a essa mensagem. O nome dessa mensagem é: o que Deus quer de você. O que Deus quer de mim. Vamos pensar em algo interessante. A palavra de Deus nos fala que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só que na palavra de Deus fala que
principalmente no livro de Ezequiel, ele fala assim, ó, busquei eu e procurei. Mas Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Onisciente, onipresente, onipotente? Por que Deus fala busquei? Será que ele do céu, ele não consegue ver as pessoas? Será que Deus tem que buscar para poder ver? Já foi falado aqui algumas vezes que Deus é aquele que nos vê no nosso momento que estamos a sós. Momento que ninguém nos vê, Deus está nos vendo. A palavra de Deus mostra que Deus tem esse poder, Deus tem essa capacidade que a qual nenhum de nós temos. No livro de Daniel, fala da seguinte forma, que Deus sabe aonde está os tesouros da terra. Mas ao mesmo tempo, no livro de Ezequiel, fala que Deus procura. Se Deus sabe aonde, no livro de Daniel fala que Deus sabe aonde estão os tesouros, como é que no livro de Ezequiel Deus está procurando alguém? Isso me chamou a atenção. Outra coisa, ele sabe o profundo, o escondido. No Salmo 139, fala assim, ainda que eu ponha no abismo minha cama, e ainda que eu me esconda em meio às trevas, até lá a tua luz me guiará. Estranho, né? No livro de Daniel, fala que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo, né? Que Deus não tem como se esconder de Deus. Já no livro de Ezequiel fala que Deus procurou. Então vamos entender algo dentro dessa passagem, o porquê que Deus falou que ele estava à procura. Nessa época, o povo de Israel vivia no cativeiro babilônico. O povo de Israel vivia no cativeiro babilônico, só que antes deles irem para o cativeiro babilônico, Deus havia procurado alguém que pudesse fazer com que o povo voltasse à adoração, o povo voltasse a ter comunhão com ele. E a Bíblia diz que Deus procura essas pessoas. Deus até hoje também procura essas pessoas para terem comunhão com ele, para ter relacionamento com ele, para ter amizade com ele. São pessoas que Deus tem necessidade que essas pessoas venham o adorar. Isso me chamou a atenção em relação de quando Deus vai até mesmo à procura do povo dele, no meio do povo dele, e quando chega lá não encontra. Quando Deus chega para até mesmo achar alguém, para poder até mesmo mudar o quadro que aquele povo estava vivendo, o povo já não estava mais adorando a Deus, o povo não estava mais buscando a Deus, e isso aí me chamou a atenção tremendamente, porque o primeiro lugar que ele foi no lugar onde se encontrava reis e príncipe. A palavra de Deus fala que no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não morava dentro das pessoas, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas em determinado momento, e Deus foi até um príncipe, os príncipes, na realidade, para poder conversar com eles, para poder ver quem ele poderia escolher para poder governar o povo de forma correta, de forma justa. Quando Deus chega para ver o que os príncipes estavam fazendo, eles ali se encontravam, eles não julgavam com justiça, eles não eram a favor do que era certo, eles eram a favor daqueles que davam mais, daqueles que tinham mais, e até mesmo aqueles que eram menos afortunados, muitas vezes se passava ou ficava como errado, porque o julgamento dos príncipes naquela época era em favor de quem tinha mais. A palavra de Deus fala que Deus se retira dali. Deus vai até
a um templo ou até mesmo a uma sinagoga para procurar até mesmo um sacerdote que pudesse realmente fazer e julgar e até mesmo dirigir o povo com sabedoria, dirigir o povo com mansidão, dirigir o povo com graça, né? Mas quando Deus chega para poder ver se encontra alguém, quando ele chega lá, ele também não consegue encontrar ninguém. E ele olha, o sacerdote passa a fazer coisas que a qual era abominável até mesmo aos olhos do Senhor. O sacerdote, ele já não tinha mais assim, na hora de ofertar, na hora de sacrificar até mesmo o animal, ele não escolhia o melhor para Deus. Ele pegava qualquer animal, pegava até mesmo animais que estavam mutilados, animais que estavam aleijados e servia de sacrifício para Deus. E Deus não se agradava dessa atitude do sacerdote. Deus sai dali, Deus vai até a casa das pessoas, Deus vai até as montanhas. Quando Deus chega nas montanhas para poder falar até mesmo com os profetas, que a maioria dos profetas vivia em montanhas, né? E quando Deus chega lá para falar com os profetas, Deus também não encontra nenhum profeta que ele pudesse usar, que os profetas não estavam fazendo de acordo conforme ele havia determinado ou havia ordenado. Os profetas já não profetizavam mais aquilo que Deus dava. Os profetas profetizavam aquilo que a qual era bom para o coração deles, aquilo que era bom para o povo. Eles traziam mensagens enganosas para o povo. O povo vivia de engano. E Deus também não ficou satisfeito com essa atitude também dos profetas. Deus sai, seus olhos saem dali e vai até os lares. Quando chega nos lares, olha e vê filhos que não honram seus pais, filhos que não têm respeito com seus pais, pais que não têm respeito para com seus filhos. Deus olha e fica muito indignado com aquilo tudo. E Deus lá do céu fica imaginando o que ele pode fazer em relação àquilo. E algo que me chamou a atenção foi quando Deus começa a procurar, até mesmo antes dele tomar uma atitude, até mesmo de acabar, até mesmo com todo o povo, ou levar, ou até mesmo ferir todo o povo, ele começa a ver aonde que ele poderia tirar alguém para poder fazer aquilo que a qual era certo aos olhos dele, para que ele não viesse ferir a terra, para que ele não viesse ferir o povo. E isso me chamou a atenção também. Quando Deus entra até mesmo nos lares e começa a sondar e começa a ver, as pessoas não faziam mais os cultos que a qual era determinado por Deus, os cultos que a qual Deus havia ensinado, eles não faziam dentro dos seus lares, o sacerdote não fazia mais dentro dos templos, e aquilo ali foi trazendo uma angústia muito grande para Deus, uma tristeza muito grande para Deus. Deus já estava vendo a hora de até mesmo ele acabar com toda aquela geração, dele acabar com todo aquele povo que a qual ele amava muito, aquele povo que a qual ele criou, aquela nação que a qual ele criou, e Deus estava vendo um momento que ele iria tomar uma atitude. Vamos lá. O Senhor não encontrou ninguém. Deus começou a procurar nas casas, também não encontrou. Deus ficou, de certa parte, com o coração apertado. A palavra de Deus fala que Jesus já está para vir, já faz bastante tempo. Mas Jesus ainda não veio, porque automaticamente Deus Jesus ainda tem compaixão, Deus ainda tem compaixão de algumas pessoas, porque ele na realidade, ele está querendo que pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos, pessoas venham se converter, pessoas venham fazer o que é bom, né, aos olhos de Deus. Dessa mesma forma, Deus foi prolongando, Deus foi estendendo o tempo, até mesmo para ele tomar essa decisão naquele tempo de Ezequiel. Uma das coisas que eu quero trazer para os irmãos, uma das coisas que Deus, quando chegou,
Ele não viu mais adoração, conforme eu já falei. Pessoas voltando a sua fé em coisas que a qual a Bíblia condenava. Pessoas com a fé voltada, muitas vezes, para rosas. Pessoas com a fé voltada, muitas vezes, para um copo de água. Pessoas, muitas vezes, com a fé voltada, até mesmo, para uma vassoura. Pessoas com a fé voltada para uma toalha. Pessoas com a fé voltada até mesmo para lenços. A palavra de Deus nos mostra que Deus não se agradou. Deus queria que o homem voltasse a adorar aquele que é o Criador, aquele que fez tudo, aquele que estava disposto a ajudar em todos os momentos, em todas as situações. E o coração de Deus foi ficando cada vez mais triste. Eu quero trazer algo para os irmãos. As pessoas acreditavam em coisas, muitas vezes, que não poderia o ajudar. Será que estamos vivendo tempos assim? Será que o ser humano hoje não deposita a sua fé em Deus como deveria depositar? É algo que nós temos que pensar. Deus lamenta em não conseguir ninguém para fazer a obra que a qual deveria ser feita. Deus está à procura de alguém. Deus está à procura de alguém. Vocês estão entendendo? Deus não está procurando só os pastores. Deus está à procura de alguém. Alguém que possa fazer aquilo que a qual ele já determinou, aquilo que a qual ele já ensinou. Vamos lá. Deus quer um homem que se renda a ele. Homens e mulheres que se rendam a ele. Deus está procurando um homem ou mulher do tipo de Isaías. Eu havia falado na pregação anterior que Isaías, quando ele vê o trono de Deus, quando ele viu o trono de Deus, ele se rendeu, ele se ajoelhou, e uma das coisas que ele procurou fazer, ele falou: ai de mim. Ele colocou, quando ele fala esse ai de mim, ele está se colocando numa posição inferior, uma condição que ele não tem condições de até mesmo falar o nome de Deus, de até mesmo ver Deus. Ele se colocou numa posição assim, bem pequena, em relação do que ele é. E Deus está procurando homens e mulheres desta forma. Deus hoje te procura. Deus hoje me procura. Deus hoje procura a pastora. Deus está à procura de pessoas que venham se render a Ele, que venham entender que Ele é o ser supremo, que Ele é o ser superior, que Ele é que manda na minha vida, Ele é que manda na sua vida, Ele que manda no universo. Isaías, quando ele se rende, ele se ajoelha e pede até mesmo a Deus. Ele está colocando: Senhor, eu não sou nada diante de ti. Senhor, sem a sua presença, que seria de mim? Senhor, eu não consigo viver sem ti. Hoje Deus procura pessoas que entendem que sem Ele nada pode fazer, nada pode viver. Vamos lá. Deus está procurando homem e mulher. Um homem, quando vai falar com ele e que se humilha. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Pessoas que quando vai falar com Deus, se humilham. Existem pessoas que muitas vezes se colocam em situação, eu estou pedindo uma resposta a Deus há muito tempo e Deus não me responde. Eu vou botar Jeová, eu vou botar Deus no estreito, porque hoje ele tem que falar comigo. Ei, que posição é essa? Você passou a ser Deus e Deus passou a ser você? Será que é dessa forma que nós vamos ouvir a voz de Deus? Será que é dessa forma que Deus vai falar conosco? Colocando Deus no estreito? É hoje? Tem que ser agora? A palavra de Deus nos mostra que não é dessa forma. E quando Isaías se coloca na posição que a qual ele colocou, se ele ficou, ele passou até mesmo demonstrar para mim e para você que para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus,
uma das coisas que nós temos que fazer é se humilhar. Isaías fala assim: ai, Senhor. Isaías viu que Deus é santo. 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Amém. Porque a terra está cheia da tua glória. Isaías colocou: Senhor, a terra está cheia da sua glória. Amém? Amém. O homem que Deus procura é o homem que se curva diante da santidade dele. O homem que Deus procura é o homem que se humilha diante da santidade de Deus. O homem que Deus procura é o homem que consegue ouvir a voz de Deus. O homem que Deus procura é o homem aquebrantado. Vou dar exemplo de homens aquebrantados. Davi era um homem aquebrantado. Davi, ele não se rendia perante as dificuldades. Davi não se rendeu perante ao urso. A palavra de Deus fala que Davi brigou com o urso e venceu o urso. A palavra de Deus fala que Davi não se rendeu perante ao leão. Davi brigou com o leão. Davi venceu o leão. A palavra de Deus fala que Davi não se rendeu perante até mesmo Golias. A palavra de Deus fala que Davi venceu Golias. Mas uma das coisas que me chama a atenção, quando Davi foi confrontado até mesmo com o profeta, que chamou a atenção de Davi, e que perguntou a Davi se o que ele fez, até mesmo com um dos capitães do exército dele, que ele tomou a mulher desse capitão, tomou a mulher e até mesmo se relacionou com essa mulher. E o profeta pergunta a ele se isso era certo. Uma das coisas que Davi fez, eu até mesmo consigo conjecturar aproximadamente, de repente, como Davi fez. Uma das coisas que ele fez foi arriar a cabeça. Seus olhos ficaram voltados para o chão. Automaticamente, ele falou: Senhor, errei perante a ti. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, Senhor, porque o que eu fiz foi errado. Essa é uma das características de homens e mulheres que Deus hoje está procurando. Eu te convido você a se encaixar dentro dessa característica que Deus está procurando. Homens e mulheres que venham se render na presença de Deus. Homens e mulheres que venham até mesmo derramar suas lágrimas na presença de Deus. Amém. Vamos lá. Outra coisa. Homem que Deus procura. Outro tipo de homem. Jeremias. Jeremias era um homem que Deus procurava. Era um homem que tinha as características que Deus precisava. Era um homem que Deus via, olhava do céu e conseguia ver Jeremias como um homem que tinha as características que a qual ele precisava. A palavra de Deus a palavra de Deus fala que Jeremias era aquele que se humilhava, era aquele que chorava, era aquele homem que a qual quebrantava até mesmo o coração de Deus. Deus ficava com o coração aberto quando Jeremias chorava. Mas pastor, o senhor já falou que Deus não leva em conta ao choro. Eu já falei. Mas Deus leva em conta. Não choro por perda, não choro de tristeza, não choro até mesmo por raiva ou por tristeza, mas Deus leva em conta aquele homem ou aquela mulher que se aquebranta perante os pés deles e que chora e que as suas lágrimas que a qual está sendo derramada é para a adoração ao nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Glória a Deus. É dessa forma que Deus se aquebranta. É dessa forma que Deus abre o seu coração para as pessoas que a qual chora aos pés do Senhor. Amém. Eu convido você a entrar também nesse perfil de chorar aos pés do Senhor. Que as suas lágrimas
não vai ser jogada simplesmente no chão. Quando você entra na presença de Deus, que você sente a presença de Deus de uma forma sobrenatural, que as lágrimas começam a descer e que você muitas vezes nem percebe que você está chorando. Esse tipo de lágrima é que Deus se agrada. Outro homem que está dentro das características que Deus está procurando é Abraão. Abraão está dentro das características que Deus está procurando. Foi um homem obediente. Deus fala assim para Abraão: Abraão, olha só, sai daí do teu bem bom, sai daí de frente, de repente, da sua TV Smart. Que isso, pastor? Mas o senhor está falando que já tinha TV Smart? Mas se fosse hoje, seria mais ou menos isso. Abraão, saia de frente da sua TV Smart. Abraão, tu vai largar tudo que você tem aí, que até mesmo você já conquistou, que foi eu que te dei, e você vai para um lugar, não tem endereço, não vou te dizer aonde, mas segue o caminho, comece a andar que eu vou te levar. Amém. Fique imaginando, irmãos, Deus falar para alguém assim dessa forma. Fique imaginando você com a sua vida de repente boa hoje, muitas coisas que você conquistou. Você com um emprego bom. E Deus fala assim: ó, larga tudo. Larga emprego, larga tudo. Vai para onde eu vou te direcionar. No mínimo, nós vamos perguntar: Senhor, mas para onde? A palavra de Deus nos mostra que Abraão não perguntou. Abraão saiu da forma que Deus havia falado. Quando Abraão chega naquele lugar, né? Abraão vai em direção àquele lugar. Mas antes mesmo disso, Deus fala para Abraão: Abraão, pegue seu filho e leve até o local de sacrifício. Irmão, é muito difícil nós, como pai, agirmos dessa forma. Mas Deus procura pessoas obedientes, homens obedientes, mulheres obedientes. Porque Deus tem uma grande tarefa, Deus tem uma grande obra para fazer na minha e na sua vida. De repente, as pessoas que estão ao seu redor não vão entender nada. Mas como pode? Fulano, poxa, tinha uma vida tão boa. Cicrano tinha uma vida tão boa. E de repente sai assim do nada, vai para outro lugar e não tem nada e começa do zero. Mas Deus está procurando pessoas obediente para fazer aquilo que a qual ele já determinou. Eu estou falando algo que eu sei que tem pessoas que estão ao alcance das nossas vozes, que de repente Deus já falou até mesmo dessa forma para ele, mas ainda se encontra preso naquilo que a qual Deus já deu. Mas muitas vezes Deus quer que você abra mão de algo que ele já te deu para te dar maior. Deus muitas vezes quer ver o nosso desprendimento das coisas materiais, daquilo que a qual muitas vezes pode fazer com que a obra na nossa vida não venha a crescer da forma com que Deus quer. Outra característica de homem, que Deus até mesmo ver, olha lá dos altos céus, e estar procurando, conforme procurou naquele tempo de Isaías, está procurando no dia de hoje, homem como Moisés. Homem como Moisés. Moisés foi um homem que a qual era manso. A palavra de Deus fala que Moisés era manso. Homem que a qual Deus determinou. Deus está procurando homens e mulheres mansos. Não é homens que muitas vezes, por qualquer motivo, por qualquer situação, venham tomar atitudes que a qual desagrada até mesmo aos olhos do Senhor. Mas são homens que muitas vezes, no calor até mesmo de um problema, são homens que ao invés de tomares a atitude até mesmo que vai levar a uma consequência maior, mas são homens que muitas vezes pedem orientação a Deus do que ele pode fazer realmente. Característica de homem que Deus está procurando. Homens que a qual muitas vezes são falhos. São homens que muitas vezes erram. Mas Deus sabe que eles são mansos. Homens que muitas vezes ouvem aquilo que não querem ouvir. Mas por eles quererem fazer a vontade de Deus, eles acabam cedendo ou até mesmo matando o próprio eu deles, para que Deus venha crescer na vida deles.
Eu quero chamar a atenção para vocês, irmão, desse tipo de homens que Deus procura. Um outro tipo de homem que Deus procura, que nós não temos nem até mesmo o que falar. Homens adoradores. Homens que, independentemente da circunstância, independentemente do problema, eles adoram o Senhor. Adoram ao Senhor. Eu costumo dizer que a adoração, muitas vezes, ela não está presa em simplesmente em cantarmos. A adoração, muitas vezes, ela não está presa em simplesmente até mesmo em orarmos. A adoração, até mesmo, ela não está presa em até mesmo de falarmos. Mas a adoração, muitas vezes, vem de coisas simples e simples. Eu posso dizer para os irmãos, muitos estão falando em momentos difíceis de crise. Eu, em momento nenhum, os irmãos ouviram falar que nós estamos passando por uma crise. Momento difícil. Em momento nenhum, os irmãos podem falar que eu falei até mesmo que a igreja cristã está passando por uma crise. Já se faz aproximadamente quase mais de 4 meses desse momento que a qual nós vivemos. A nossa igreja ainda continua fechada. Alguns pastores, até mesmo amigo meu, já perguntaram: pastor, por que o senhor ainda não abriu? Eu estou esperando Deus dar uma ordem. Deus dar uma orientação. Deus ainda não me orientou. Às vezes que eu peço até mesmo a Deus para me dar uma resposta, Deus fala no fundo do meu coração: ainda não é o momento. E algo que me chamou a atenção, independentemente do tempo que a costa está fechada, a igreja do Senhor, em momento nenhum, está sendo escandalizada. A igreja do Senhor, em momento nenhum, está sendo envergonhada. Os nossos aluguéis estão em dia. Eu agradeço e louvo pela vida dos irmãos, que a qual estão entendendo e estão compreendendo, que estão até dizimando, que estão até mesmo ofertando. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que esses irmãos, independentemente da crise, do problema que a qual estão passando, da dificuldade que a qual o Brasil está passando, esses irmãos estão rompendo em graça. Deus está abençoando, Deus está movendo as coisas a favor deles. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Ainda vou um pouco mais além. Tem pessoas que estão sendo mais abençoadas nesse momento do que no momento anterior, quando tudo aparentemente estava tudo certo. Amém. Eu tenho certeza disso. Mas sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque são pessoas que honram a Deus. São pessoas que ofertam na casa de Deus. São pessoas que dão o seu dízimo na casa do Senhor. E a palavra de Deus fala: faz, olha só, olha só, promessa, faz compromisso com Deus, que Ele abrirá as portas, as janelas do céu e que derramará sobre a vida de cada um de forma sobrenatural. Amém. Sabe o que eu entendo com isso? As coisas estão difíceis, muitos estão reclamando, mas aqueles que honram realmente a casa do Senhor, olha só, é como se tivesse uma tromba d'água caindo sobre os lares deles. Necessidade não estão passando. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sendo muito mais abençoadas. Amém, Senhor. Adorar a Deus, muitas vezes, não é só orar. Adorar a Deus é com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. Eu não estou falando isso porque eu quero dízimo e oferta, não. Eu estou falando isso porque adorar a Deus é dessa forma. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque não adianta eu tentar até mesmo barganhar com Deus. Eu vou dar a Deus que Deus vai me dar. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Você tem que sentir prazer. Você Amém. tem que adorar a Deus. Tem que sair daqui de dentro, o teu coração arder. Senhor, eu estou te adorando com meus dízimos e oferta. É dessa forma. É dessa forma. Muitas vezes as pessoas não são agradecidas a Deus. Quando nós falamos sobre dízimo e oferta, você não está dando nada para Deus. Você está simplesmente devolvendo os 10% que Deus te deu, te abençoando a sua vida.
É Amém. isso que você tem que entender. É 10%. Se você der menos, é oferta. Se você der mais, o que deu mais é oferta. Mas você tem que entender que os 10% é de adoração por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém. Se você Senhor. está respirando, é porque Deus te deu. Se você tem saúde, é porque Deus te deu. Se você fica até mesmo doente, mas se você é curado, é porque Deus te deu. Isso é adoração. Amém, Senhor. É esse tipo de homens que Deus está procurando. Esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Entenda isso. Guarde essa palavra no seu coração. Outro tipo de pessoa que Deus está procurando. Que nós não temos nem como explicar, não temos nem como muito falar. É homem igual Cristo Jesus. Homem que veio até mesmo para morrer na cruz do Calvário. Antes mesmo de Deus criar o homem, Deus já havia feito o sacrifício, porque Deus já sabia que o homem iria pecar. Antes mesmo de Deus criar o homem, Deus já havia criado o seu filho para que viesse morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Homem, esse homem que veio para poder libertar as pessoas, esse homem que veio para levar pessoas para o céu, esse homem que veio derramar seu sangue precioso na cruz do Calvário. Tem pessoas que muitas vezes até na oração falam assim: Senhor, eu não presto, eu não valho nada, entendeu? Senhor, eu não tenho nada de bom. Eu te aconselho você a refletir até mesmo nas suas orações. Você foi comprado com sangue precioso, um sangue que não tem preço, um sangue que a qual veio para poder purificar os seus pecados, um sangue que a qual veio para levar você para o céu. Você vale muito na presença de Deus. Entenda isso. Homens que Deus está procurando, que venham ter essas características. E Deus, quando Deus até mesmo resolveu até mesmo acabar com tudo, Ele olha do céu e vê um homem chamado Ezequiel. Era um homem que fez com que a história mudasse, a visão de Deus mudasse. Um homem que Deus, olhando ali do céu, falou: vale a pena dar mais uma chance ao meu povo. Vale a pena eu segurar mais um pouco. Vale a pena eu continuar cuidando desse povo. Glória a Ei, Deus. de repente Deus quer te levantar como Ezequiel. De repente Deus quer te levantar como Ezequiel na sua igreja. De repente Deus quer levantar como Ezequiel no seu lar. De repente Deus quer te levantar como Ezequiel no seu trabalho, no seu colégio, no local onde você estiver. Ei, Amém. irmãos, guarde essa palavra, pega essa palavra no seu coração. Venha ser perfeito adorador a Deus. Venha adorar Deus em espírito e em verdade. Venha cultuar a Deus com perfeito louvor. Venha fazer aquilo tudo que Deus tem para fazer na sua vida através de você. Amém. Venha ser canal de bênção para as pessoas. Venha louvar a Deus e cultuar a Deus através da sua vida. Irmãos, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos na semana que está começando, e que essa palavra venha refletir, que essa palavra venha trazer algo, um brilho de forma sobrenatural na sua vida, e que você venha abraçar, que essa palavra não venha entrar pelo ouvido e venha sair pelo outro, mas que ela venha entrar pelo ouvido e venha parar dentro do seu coração, e que você jamais venha esquecer, nunca mais, dessa palavra, que Deus está procurando perfeitos adoradores. Deus está procurando homens como Ezequiel. Deus está procurando homens como Isaías. Deus está procurando homens que procurem ser parecido ou igual a Cristo. Esse tipo de homens e mulheres que Deus está procurando. Amém, meu irmão? Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Glória Amém? a Deus. E que, quando terminar, não venha sair. Venha continuar. Que você venha guardar para a semana toda, que você venha guardar o mês todo, por um ano todo, até Jesus voltar. Amém. Amém? Amém. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor sobre adorador.
na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de te adorar, poder soltar minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da sua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, te adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar lá no céu, te adorarei. Aleluia! Ninguém vai me calar, te adorarei. Aleluia! Meu DNA, te adorarei. Glória a Deus! Ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei. Te adorarei, Aleluia. quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adoradora, foi assim que Deus me fez. Te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adoradora, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Está no meu DNA, DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no No céu, céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, porque entendemos que somos adorador, Deus. Deus, nós simplesmente não assistimos, Pai, essa live, esse culto, Deus. Mas nós somos o culto a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Pai amado, Pai querido,
te pedimos que aceite o nosso culto como um cheiro suave às suas narinas. Deus. Amém, Senhor. Deus, que aqui venha ser, Pai, o ensaio, Pai, de adoração lá no céu, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, uma semana abençoada por meus irmãos. Eu te peço, ó Deus, uma noite de sono tranquila, Deus. Amém. Deus, uma semana de vitória, Deus. Que as suas bênçãos venham alcançar cada irmão, Pai, que estão no alcance das nossas vozes, Pai. Pai, em nome de Jesus, dai livramento, Pai. Amém. Dai saúde, Deus. E que todo espírito de enfermidade, ó Deus, caia por terra, Pai, da vida dos meus irmãos, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço do seu irmão, amém? Agradecemos a todos os irmãos que esteve conosco, né? Nessa live, né? Que Deus abençoe, amém, meu irmão? Deus abençoe a cada um, né? Cada família representada. Confie no Senhor. Coloca sempre Jesus na proa do seu barco e você será mais do que vitorioso. Em nome de Jesus, quero agradecer a todos, com todo carinho, com todo amor. Deus nos ama todo o tempo. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a semana de vocês.